Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar a transmissão do pensamento segundo a doutrina espírita. Como se dá a transmissão do pensamento? O que é o pensamento? É uma onda? Qual é a natureza dessa onda? Então, esse tipo de reflexão que nós vamos fazer aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos aos textos. Livro dos Espíritos, pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, os espíritos usam o pensamento para se transportar pelo espaço. Isso é uma questão muito interessante. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Isto é fundamental. Por quê? Alguns espíritos de terceira ordem, desconhecedores da doutrina espírita, criaram conceitos sobre o pensamento baseado no materialismo, baseado na matéria. E aqui nós temos uma questão filosófica muito importante. Primeiro, o pensamento é um atributo do espírito, então é algo que lhe é próprio. O pensamento nunca sai do próprio espírito. Isso é importante, porque ele é um atributo. Então, onde está a alma, está o pensamento. Onde está o espírito, está o pensamento. Então, isso é muito importante. Mais para frente nós vamos entender melhor isso. O que Lamennais está dizendo aqui. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Então, onde está a alma, está o pensamento. Onde está o pensamento, está a alma. O pensamento nunca sai da alma. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som o é do ar? Resposta: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, isso é muito importante. Matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. Presta atenção. Matéria é uma coisa, espírito é outra coisa. Então não pode dar atributos de matéria a coisas do espírito e vice-versa. Aí ele diz: mas é necessária a união de um ou outro para intelectualizar a matéria. O que é intelectualizar a matéria? Dar efeitos inteligentes à matéria. Um exemplo, uma cana agitada pelo vento é um fenômeno aleatório. Agora, uma cana emitindo sons com um padrão de código Morse mostra um efeito inteligente. Então, o intelectualizar a matéria é dar efeitos inteligentes à matéria. Livro dos Médiuns, capítulo 2. O pensamento é um dos atributos do espírito, reforçando a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Resulta, se assim podemos exprimir, a constituição fisiológica que lhes é própria.
Aqui nós temos um problema sério de linguagem, pobreza de linguagem. A expressão transmissão do pensamento é uma metáfora. Nós vamos entender isso mais para frente. Porque, na verdade, o pensamento é um atributo do espírito. O pensamento nunca sai do espírito. Mas como ele dá efeitos inteligentes à matéria, essa ação do espírito na matéria se transmite e ela vai ser interpretada por outro espírito, e nós usamos a expressão, quando nós recebemos o efeito inteligente de outro espírito, de transmissão do pensamento. Mas é uma pobreza de linguagem. O pensamento é um atributo do espírito. Ele nunca sai do espírito. E aí vem uma questão interessante. O pensamento que se transmite, não o atributo. O atributo é só um atributo, acabou a questão. Mas essa informação que se transmite é uma onda? Resposta: sim, é uma onda. Então, esse efeito intelectual que se transmite de um ser a outro se transmite em forma de onda. Então, mas o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação transitória ou contínua que se propaga através de um meio transportando energia. Então essa é a definição física de onda. Então o pensamento, a transmissão desse sinal que nós estamos chamando aqui de transmissão do pensamento, por pobreza de linguagem, é uma onda? Sim, é uma onda. Por quê? Porque é uma perturbação no espaço-tempo que se transmite com uma certa energia, com um certo sinal, com certas características. Mas qual a natureza dessa onda? Essa onda é uma onda eletromagnética? Não. Não é uma onda eletromagnética. Qual é a natureza dessa onda? Não sabemos. Não sabemos. Então, uma coisa que nós sabemos, não é onda eletromagnética. E aí vem aquela outra definição de espírito de terceira ordem. O espírito, o pensamento, é uma onda eletromagnética? Não. Onda eletromagnética é uma característica da matéria. O pensamento é um atributo do espírito. Se nós caracterizarmos o pensamento como onda eletromagnética, vamos dizer que um dos atributos dos espíritos é uma característica material. E isso choca, é um conflito. Como eu disse, esses espíritos, os espíritos de terceira ordem, de modo geral, colhem na matéria, no mundo material, certos conceitos, em vez de, se tivessem se dado o trabalho de estudar a doutrina espírita, de se aprofundar na filosofia, eles não cometeriam esses erros conceituais. Um atributo do espírito não pode ser matéria, ok? Um atributo dos espíritos são coisas do espírito. Então, são coisas distintas. Espírito e matéria são duas coisas distintas. Então, onda eletromagnética é uma característica da matéria. O pensamento não é onda eletromagnética. Agora, o efeito da ação do pensamento, esse efeito é material, porque ele se transmite pelo espaço. Então essa é uma questão importante. Então, o intelectualizar a matéria, o agir na matéria, gera efeitos materiais. Mas não é o pensamento, e sim o efeito da ação do pensamento. Isso é muito importante. Espero que todos tenham entendido. Se não entenderam, comenta, coloquem suas perguntas que nós responderemos, dentro das nossas limitações, é claro. Quais são os tipos de pensamentos que nós conhecemos? Isso também é muito importante. Então vamos lá. A vontade é um pensamento. A consciência é um pensamento.
O desejo é um pensamento. Então a vontade é um pensamento posto em ação. Quando eu ajo, eu estou colocando ação naquele pensamento, nós chamamos isso de vontade. A consciência é um pensamento íntimo, ok? Por isso que a tradução mais correta é: onde é escrita a lei de Deus. Porque se todos os pensamentos já estivessem em nós escritos, nós já teríamos todo o conhecimento, não necessitaríamos aprender nada. Então, a lei de Deus é escrita na consciência. Isso é, à medida em que eu vou aprendendo as leis naturais, a minha consciência, os meus pensamentos íntimos vão ficando mais apurados. Mesmo porque se já tivesse tudo escrito, seria um fenômeno mágico. E Deus é infinitamente justo. Tudo que nós temos é conquista. E o que é o desejo? O desejo é o pensamento sobre algo que pode vir a realizar-se ou não. Então, eu desejo comer pudim. O pudim pode vir ser feito, pode estar na mesa e eu posso comer ou não. Agora, se eu me movimento para comer o pudim, eu estou usando a vontade. Essas são duas coisas diferentes, mas os dois são pensamentos. E a emoção? O que é a emoção? A emoção é um pensamento? Não. A emoção é uma repercussão íntima, ok? Da apreensão do espírito sobre as coisas. Essa emoção pode gerar pensamentos, mas a emoção é apenas uma repercussão íntima, ok? De um pensamento, de uma percepção, ok? Então, são duas coisas diferentes. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Resposta: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, a consciência é um pensamento. O desejo. A agitação da alma causada pelos espíritos que a dispõem a querer no futuro as coisas que a ela se afiguram convenientes. Então, o pensamento é algo que pode vir a ser realizado. E a vontade? Aqui, Kardec nos ensinando da comunhão do pensamento, Revista Espírita de 1864. Ele diz: o pensamento, olha lá, reforçando, o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. Ele é o que distingue o espírito da matéria. O pensamento distingue o espírito da matéria. Se o pensamento fosse uma onda eletromagnética, o pensamento seria a matéria. Consequente disso, espírito e matéria seriam a mesma coisa. Então, sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. Olha só que coisa importante. A vontade não é um atributo especial do espírito. Está aí o pensamento chegado a um certo grau de energia. Está aí o pensamento convertido em força eletromotriz. É pela vontade que o espírito imprime aos membros do corpo os movimentos num sentido determinado. Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, o quanto essa força deve ser maior sobre os elementos fluídicos que nos cercam. O pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos levam o pensamento. Lembrando, entender, nos levam ao pensamento, na verdade aí é o efeito do pensamento, ok? Como o ar leva o do som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros.
Por que que esses pensamentos se cruzam e não se confundem? Porque isso é uma característica das ondas. Todas as ondas se cruzam e não se confundem. O efeito do pensamento é uma onda. Não sabemos a natureza desta onda. Ok? Isso é importante. Não sabemos a natureza e quais os componentes que esta onda tem. Ela pode até ter componentes de ordem eletromagnética em certos casos, mas isso não é uma regra absoluta. Não sabemos a natureza desta onda. E aqui, para a gente entender um pouquinho melhor, tem esse esquema aqui. Então, olha lá. Alguém pensa. Então, ela teve um pensamento. Ela emitiu o pensamento. Então, ela causou uma perturbação no espaço. Essa perturbação se transmite. Então, vai passar por algum meio, né? Então, um exemplo nós aqui. Eu penso. Esse pensamento executa meus músculos. Os músculos vibram no ar, se transforma numa onda mecânica. Essa onda mecânica fere as membranas do microfone. Essas membranas, por um efeito conhecido muito na física de indução, geram uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética percorre o fio, vai para a internet, vai para o provedor e chega lá no YouTube. Quando você liga e começa a assistir o vídeo, a película do alto-falante vibra novamente, transformando a onda eletromagnética, o sinal eletromagnético, em onda mecânica. Essa onda mecânica vai ferir o seu tímpano, que vai se transformar num sinal eletroquímico, que vai chegar no cérebro, que vai passar pelo perispírito e vai chegar no espírito. Então, eu penso, esse pensamento se transmite em efeitos intelectuais, por isso que é intelectualizar a matéria, até chegar no receptor. Então, tem um emissor, ele tem um pensamento, tem um meio, vai depender, né? Se eu estou falando, o meio é material. Se eu estou pensando, o meio não é material. E tem um receptor. O receptor, ele tem, quando ele recebe essa informação, ele não recebe o meu pensamento, mas o efeito intelectual desse pensamento gera nele um outro pensamento. Então ele vai ter um pensamento também, que não é o meu pensamento. O meu pensamento não sai de mim. E o pensamento dele não sai dele. Ok? Então o pensamento 1 é diferente do pensamento 2. Ok? E esse sinal que a gente chama de transmissão de pensamento, por pobreza de linguagem, na verdade é um efeito material do meu pensamento. E nós vamos ver isso no vídeo. O emissor pensa num gato. Vamos aqui agora, pensamento de espírito para espírito. A transmissão pura do pensamento. O emissor pensa num gato. Ao pensar, ele causa uma perturbação no espaço. Essa perturbação se transmite chegando no receptor. Ao sentir estas vibrações, isso gera um pensamento no receptor. Então, essa transmissão ou transmissão pura do pensamento seria isso. Eu transmito, eu penso, causa uma perturbação, essa perturbação se transmite, chega no receptor, gerando nele um outro pensamento. Agora, quando nós fazemos isso, uma transmissão mecânica desse pensamento. Um exemplo, eu digo, pensa num gato. Todo mundo aí, pensa no gato. Aí está todo mundo pensando num gato. O gato que eu pensei é exatamente igual ao gato que você pensou? Não. Por quê? Porque o meu pensamento é o meu pensamento e o seu pensamento é o seu pensamento. A imagem ilustra muito bem isso. Então, eu penso uma coisa
e falo, pensa num gato, ou pensa numa vaca. Um vai pensar numa vaca branca, outro vai pensar na vaca preta, uma vaca pequena, uma vaca grande, uma vaca com leite, uma vaca sem leite, uma vaca com sino, uma vaca sem sino, uma vaca pintada, uma vaca desenhada. Então, isso, cada pensamento são diferentes. Por isso que a ideia de transmitir o pensamento é uma ideia pobre, né? Por exemplo, um professor não transmite o pensamento, ele pensa e ele manifesta intelectualmente esse pensamento. E cada aluno capta de acordo com o seu mundo íntimo. É exatamente por causa disso que existem muitas limitações na transmissão, na manifestação dos espíritos e na comunicabilidade dos espíritos, mesmo entre desencarnados e desencarnados, mesmo entre os bons espíritos. A transmissão perfeita do pensamento só se dá com os espíritos muito elevados. Esses, até mesmo encarnados, conseguem captar o pensamento do outro encarnado. Mas isso também é um efeito do progresso. Existe uma outra forma também de você captar o pensamento. O Kardec vai nos ensinar isso também. Então, pergunta: como se comunicam os espíritos entre si? Eles se veem, se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Olha lá, qual é o meio que o pensamento trafega, ou o efeito do pensamento se trafega? O fluido universal. Como esse fluido universal ele varia ao infinito, para alguém entender qual o estado do fluido universal na sua maior simplicidade, os espíritos respondem: para encontrar a matéria no seu estado mais simples, é necessário ascender ao mundo dos espíritos puros. Então, nós estamos muito aquém de compreender a natureza do pensamento, né? É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, que permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar diferente, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua pureza. Novamente, essas relações, a fisiologia dos espíritos, ela tem uma gradação infinita, porque infinitos são os estágios evolutivos, do simples e ignorante até o puro. Potencialmente podemos dividir em infinitos estágios, ok? Lembrando que o estágio final é o estágio absoluto. Então existe o limite inferior e existe o limite superior, tá? Não vamos inventar também subclasse infinito mais um. Isso não existe do ponto de vista da doutrina espírita. Então, quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a sua visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger o conjunto. Isso tem um fenômeno que o Kardec vai explicar, relação direta com a expansibilidade do perispírito. É o perispírito que se expande e se contrai para que ele possa ver, para que ele possa perceber as coisas. Os espíritos inferiores
tem a natureza perispiritual muito aquém, muito materializada, dificultando essa expansibilidade. As suas sensações e as suas percepções são sempre limitadas. Nós vamos ver isso também em um vídeo. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado onde quer ir? Resposta: dá-se uma coisa e outra. O espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorre, mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Então, quando você estiver lendo uma historinha, um romance, e o espírito está dizendo que ele saiu daqui, foi até os Estados Unidos, ou foi até a Itália, e devorou tanto tempo, é uma das características provando que ele é um espírito de terceira ordem. Porque uma distância tão curta quanto dentro do nosso globo, ela pode ser percorrida com a velocidade do pensamento. Então, essas características materiais que os espíritos de terceira ordem vivenciam, não é invenção deles, mostra a sua natureza. Resposta da pergunta 254. E a fadiga? A necessidade do corpo experimentam-na? Resposta: não pode sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que há momento em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso que de nenhum modo comparável ao repouso do corpo. Essa espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Então, quando os espíritos dizem que estava cansado, que precisou repousar, que deitou em cama e não sei o que, mostra que é um espírito de terceira ordem. Quanto mais elevados sejam, menos precisarão de repousar. Que ele está falando repousar no sentido de atividade intelectual. Então isso é muito importante. Como que os espíritos repousam? Deixando de ter uma atividade intelectual muito intensa. Para eles isso é o repouso. E ponto, acabou. Não é esgotamento, não é cansaço. Ok? Então, repousar para os espíritos é sinônimo de redução de atividade intelectual. Percebe a dificuldade da pobreza das palavras? Uma outra questão importante. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? Olha a pergunta. Eu posso esconder meu pensamento? Os espíritos podem esconder seus pensamentos? Resposta: não. Para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Olha a gradação novamente das sensações e das percepções. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem bem tornar-se invisíveis a outros espíritos, se julgam fazê-lo. Claro que esses são os mais elevados, podem ocultar-se dos menos elevados. E aí vem uma aparente contradição da questão 834,
É responsável o homem pelo seu pensamento? Aqui ele está falando do homem. Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele condena ou absolve segundo a sua justiça. Então aqui nós estamos falando do entendimento dos pensamentos. Eu posso estar aqui com pensamentos que os encarnados, outros homens, não vão perceber. Alguns pensamentos, alguns espíritos podem perceber, outros pensamentos só Deus pode perceber, né? Porque existem gradações nos pensamentos, intensidade, vontade, desejo, a minha relação de evolutiva, tudo isso forma um conjunto, vai depender. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Isso é, eles podem se comunicar pelo pensamento acordado? O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo estando em vigília, se bem que mais dificilmente. Porque mais difícil vai depender também do grau evolutivo dos espíritos, essa capacidade de emancipação da alma para suas sensações e suas percepções. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muito interessante, né? Então posso estar aqui pensando coisas sem falar e os espíritos perceberem? Resposta: muitas vezes chegam a conhecer, muitas vezes. O que desejais ocultar de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos lhe podem dissimular. Questão A. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer do que esconder desta mesma pessoa depois de morta? Resposta: certamente. Quando vós julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, Kardec vai explicar isso muito bem na questão do artigo A Fotografia do Pensamento, quando ele explica que os nossos pensamentos muitas vezes se refletem no nosso perispírito. E essa reflexão, essas imagens, que vai depender da vontade, do desejo, tudo isso, da característica, das emoções, essas imagens podem se refletir no perispírito. Todas se refletem? Não. Algumas sim, outras não. Principalmente os mais intensos, os mais ligados a questões emocionais, esses se refletem, mesmo você querendo ocultar. Então, nós vamos ver um vídeo aqui que vai explicar isso, ok? Aqui eu estou chamando de transmissão passiva do pensamento. Imagina uma pessoa que tem desejo intenso e oculto de dinheiro. Ela só pensa no dinheiro, está o tempo todo pensando no dinheiro. Esse pensamento fixo, com uma certa emoção, com uma certa energia, com uma certa desejo muito grande de obter esse dinheiro, ele vai se refletir, essas imagens vão se refletir no perispírito dele. Essas imagens, elas podem ser percebidas por outro espírito. Como que o espírito vai perceber essas imagens? Pela expansão do seu perispírito. Os espíritos podem perceber, expandir seu perispírito para perceber certas coisas no espaço. Então a imagem aí mostrando o espírito expandindo os seus fluidos perispirituais para captar uma certa informação. É assim que os espíritos percebem as coisas, pela expansão do perispírito, de modo geral. E assim também que eles podem ocultar-se, basta não expandir seu perispírito. Então o espírito, ao expandir, percebe aquela imagem que está no perispírito do outro. Ao perceber essa imagem, ele traz essa informação para si. Ao trazer essa informação para si,
essa informação, que é uma percepção, ela vai gerar nesse espírito um pensamento. Então, a imagem que tinha lá no outro, que estava pensando no dinheiro, foi percebida por um espírito que gerou nele um pensamento. Esse pensamento pode ou não gerar uma imagem nesse que percebeu. Isso não é uma regra absoluta. Então, essas características também são importantes da gente entender. A expansibilidade, por isso que os espíritos podem ocultar-se, por isso que os superiores podem ocultar-se dos inferiores, porque seus fluidos não serão captados pelo inferior, enquanto que o superior pode captar as questões fluídicas dos inferiores. Vamos lá. Façamos uma comparação. Quando se tem a vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento. Mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto. Olha lá, explicando aquilo que eu já estou falando. Não é o pensamento que vai percutir no ponto, ok? Ele precisa um intermediário posto sobre sua direção, uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito, e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito, por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara bate no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se mister um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido, mediante o qual toma ele o objeto sobre o que quer atuar. Objeto sobre o que quer atuar. Apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. Olha a vontade agindo sobre o fluido, a vontade fazendo com que esses fluidos movimentem um certo determinado ponto. Nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejam transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isso em ação das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender, em virtude do adiantamento deles. Os espíritos de terceira ordem têm dificuldade de entender esse fenômeno. Muitos vão dizer que estão ouvindo a palavra em inglês, em português, etc. Por quê? Porque eles não conhecem como se dá a transmissão do pensamento. Okay? Muitas vezes eles estão maquinalmente abrindo a boca, mas não entendem que a transmissão se dá pelo pensamento. Ao passo que, para tais outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, esses mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir nosso pensamento a outros encarnados, se bem que não compreenda de que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, se fôssemos forçados a servirmos dele, enquanto o ser terreno põe seu corpo como um instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer.
Aqui ele está falando da transmissão do pensamento. Aqui uma questão interessante. O pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vê se produzir sob a influência da eletricidade, da luz ou do calor. Então é o pensamento que gera essas coisas. Tem também o pensamento que é ordinário. Então, de modo geral, eu posso dirigir o meu pensamento a uma pessoa, posso dirigir o meu pensamento a um espírito. Eu posso ter pensamentos fixos, constantes, e esses pensamentos se refletem no meu perispírito, e eu posso ter pensamentos ordinários que eu irradio a esmo, que pode ser percebido mais ou menos de acordo com a vontade dos espíritos e do grau evolutivo. Os menos inferiores, se forem dirigidos a ele, eles não têm como se ocultarem. Os superiores, sim. É por isso que os espíritos bons são felizes em toda parte. Por quê? Porque eles podem simplesmente se ocultarem ou deixar de ver o que lhes seja desagradável, enquanto que os espíritos inferiores não. Então essa foi uma introdução à teoria da transmissão do pensamento segundo a doutrina espírita. Espero que todos curtam, porque curtindo você ajuda na divulgação do canal. Inscreva-se, compartilhe, para que outras pessoas possam também assistir esse vídeo. E agradecemos a todos e esperamos para um próximo estudo, um próximo tema. Muito obrigado.